Fala empresário, empresária, Hoje eu estou aqui com o Rafael Braga, meu querido, Satisfação, irmão. meu brother. O Rafael é proprietário da Braga Construções, uma empresa de projetos e reformas. E o Braga vai falar hoje de um tema muito importante, acho que para os empresários. Dificilmente, né, o Braga, a gente vê algum tipo de empresário que não tem um bom networking, ou um cara que já tem, né, uma bagagem, que é profissional, não tem networking. Porque o empresário que fica numa bolha dentro do escritório ou no home office, esse cara tá perdendo muita oportunidade. E eu não trago qualquer pessoa para falar qualquer tema aqui, eu trago pessoas que eu sei que já são bons nisso. E o Gratidão. Braga é um cara diferenciado na questão do network. Quem conhece o homem aqui sabe. E, ele tem, né, eu e o Braga, a gente participa de grupos de network, de grupo de networking. E do grupo, o Braga tem, né, alguns títulos, alguns selos, assim, né, Com Braga, certeza. que são, inclusive, eu acho que regionalmente é raro, né, alguém que tem os Sim, títulos que você tem, que tem ali, e até são, né, quando a gente participa de um grupo global, você tem um que é reconhecido globalmente, né, os títulos ligados a networking. Então, todos os convidados que a gente traz aqui têm um destaque em determinada área, às vezes em mais de uma, mas a gente traz para falar, e o Braga vai falar um pouco aí. Braga, se apresenta aí, meu querido, para a galera, fala um pouquinho da sua empresa. meu amigo Luizão, gratidão de eu estar aqui com vocês pelo convite. Algumas pessoas me conhecem, outras não, né? Meu nome é Rafael Braga, o nome da minha construtora é Braga Construções e Reforma. E o que eu falo para todo empresário, né, que inicia aí na sua jornada é a importância do network. Você não faz negócio, você não cresce a sua empresa atrás de uma cadeira de um escritório. O Tem que estar na negócio é rua, né? na rua, o relacionamento, que é o fundamental para que isso faça deslanchar a sua empresa e você ter um outro horizonte. E tem muita gente muito empresário que tem muitos mitos, né, sobre o que de fato é networking, confunde as coisas, tem medo de indicar, de referenciar, se indicação e referência é a mesma coisa. Então a gente vai falar várias pautas aqui legais, né, como é que a gente pode começar a desenvolver, algumas dicas aí, como é que começa a desenvolver um networking. E Braga, quando eu conheci, né, o Braga foi interessante, eu conheci ele, tinha uma imagem completamente diferente e eu achava ele, cara, super sério, cara, mó, nossa, achei que ele ia ser um nojo. O cara é o contrário, não é à toa, né, dificilmente se alguém fosse um nojo, né, seria um networker notável, pessoas que têm que ter habilidade de se relacionar, que é uma habilidade de ser desenvolvida, Com né. certeza. Braga, mas assim, eu conheço a sua história, né, conheço a sua empresa também, e eu queria saber em que momento da sua trajetória você percebeu que você não estava mais de brincadeira e que você tinha que tomar uma postura mesmo como empresário? Foi algum problema? Foi uma necessidade? Foi quando você começou a ganhar dinheiro? O que você vê que foi um ponto importante na sua história como empresário ali? Ó, então, Luiz, um caso assim, bem importante que eu vejo foi que eu percebi no mercado muitas empresas, ou mesmo profissional liberal, que tinha essa mesmo ramo de atividade que eu tô, e as pessoas têm essa impressão que quem é construtora ou quem é um profissional liberal é uma empresa que não presta um bom trabalho. E isso é um mito, é um senso comum, porque existem empresas muito boas no mercado, mas essa empresa ela precisa sempre estar em desenvolvimento. E foi isso que aconteceu comigo. A partir do momento que eu comecei a me desenvolver mais, me relacionar mais com as pessoas, foi aonde que a minha empresa deu um boom, Uhum. né? E foi fundamental. Legal. E o que você entende que as pessoas, né, como eu falei, tem muita mística em cima do networking, né? As pessoas acham que só porque alguém conhece muita gente, ele é um baita networking. E não é bem assim. Então, Não. o que para você acha que você não é networking? Então, eu acho que assim, quando uma pessoa não faz um bom network, é quando a pessoa acaba sendo aquela pessoa que faz muito caça, né? Uhum. Ela vai, às vezes, numa reunião de network, ela só pensa não pensa em retribuir algo às pessoas, ele pensa só em ganhar. E o Ele tem um network, comportamento egocêntrico, então, em relação a só o umbigo dele, ele não está nem escutando o que a pessoa está falando, ele já quer dar o cartão, é mais ou menos isso. é mais ou menos isso. E isso, no mundo do network, é ruim, porque as pessoas pensam que o cara tá lá só, o empresário tá lá só caçando. E o mais legal do network é você fazer algo para outro empresário, ajudar outro empresário,
sem nada em troca. E com certeza isso retribui para você. Isso é a minha opinião na relação ao network. É legal. E tem uma frase do seriado do Billions, que o personagem Chuck Rhodes, ele fala assim para um outro cara, sabe qual o problema de você tá o tempo inteiro caçando? Você fede a sangue. E, cara, e dá pra gente perceber, a gente que já tem essa sensibilidade, né, ainda mais por participar de grupo de networking, você sabe quando a pessoa tá só ali querendo colher, né? Ela tá só chegando para oferecer e tal. Então, o cuidado que eu acho que é legal a gente passar, pelo que você está me dizendo, esse pequeno empresário hoje, ele que quer, né, ter resultados com networking, precisa conhecer pessoas, é não partir do princípio que ele precisa falar o tempo inteiro e que ele precisa dar o cartão dele e falar da solução dele. Ele precisa também, de alguma maneira, principalmente usar a palavra, retribuir, né? Ele tem que chegar. Eu particularmente gosto, quando faço negócio, de sempre, antes de fechar um negócio, já tentar ver o que eu consigo agregar para aquela empresa antes de fazer aquele relacionamento. Com certeza. E se eu percebo alguma coisa, vou dar um exemplo, eu estava negociando com uma editora aqui de São José, eu não sabia, ela falou, eu falei assim, você conhece a empresa tal? Ela falou, conheço e tal, inclusive é nosso cliente. Eu falei, sério que eles são seus clientes? Fui eu que falei para eles arrumarem, então era você a empresa que eles estão refazendo todo o material, com a gente. Falei, pô, que bom, adoro quando eu chego numa empresa e eu já gerei negócio antes. Sim. Então, acho que essa retribuição que você falou é um ponto, né, importante. E o que é, então, já que não é network, é sair caçando, distribuindo, o que é um network? Então, na minha concepção, network é na hora que você tem essa oportunidade de conhecer novos empresários, participar de algum grupo, é você ter a vontade de ajudar, que é o que a gente chama que é o giver's gain, que é ganhar contribuindo. Legal. A partir do momento que você ajuda outras empresas, com certeza isso vai ser retribuído. Agora você mesmo acabou de falar, a pessoa se sente, não na obrigação, mas fica mais esperta e mais aberta para poder te ajudar. E isso é uma coisa muito interessante. Estou falando no meu caso pessoal, você é muito meu amigo, tem outras pessoas também que são empresários que também são meus amigos e eu sempre estou esperto, ligado, como me relaciono o dia inteiro com muitas pessoas. Isso é um ponto legal. Isso é um ponto legal que eu acho que uma das questões do Braga ter o resultado que tem com o networking, né, é a questão, você está convivendo com pessoas que são, vamos denominar esse termo, tá? Networker é a pessoa que faz o networking, tá? Então, lembrando que network, até te dar um passo atrás, network é rede, né, em inglês, network. Networking é o processo de fazer, né, essa construção de rede. Né? E até a palavra rede é até importante para a gente falar depois. E aí, o Braga, ele tem uma questão de estar muito aberto. Pessoas que são networkers notáveis, que são bons como networkers, são pessoas que têm tá atento, né? Essa e é isso que você falou. E você constantemente, e para isso também, Braga, não é só estar atento e não saber do negócio do que você está referenciando, né? Você tem que conhecer, né? Com certeza. O que eu falo para todo mundo você não consegue fazer uma venda sem você conhecer a empresa, né? E hoje, a maioria das empresas que eu referencio, né? Não uma indicação, porque a indicação a indicação é uma coisa muito fria. Você entrega o cartão, conheço tal empresa. A outra parte, né? Que é a parte da referência, você fala que você conhece essa empresa e assim sucessivamente você vai explicando tudo que essa empresa faz, você ajuda a construir essa venda junto com o empresário que você indicou. Na hora que normalmente ele chega no cliente, já está ali 50% encaminhado, porque eu levo a minha credibilidade junto com o meu cliente. E isso é uma coisa muito importante, por isso você tem que saber muito a empresa que você vai referenciar. Porque isso é acaba com aquela mística também, que tem muita gente que fala assim, não, eu não indico ou referencio empresas porque depois da BO e o problema cai para mim, né? Então, por causa disso, é questão que o cara não conhece, então, o negócio da empresa, né? Com certeza, porque uma das coisas que é mais importante é você também estar no meio de pessoas que vão agregar coisas para você. A partir do momento que você está no meio de várias empresas que já têm alguns problemas de processo dentro da empresa, ou mesmo ali não na questão desonesta, mas numa questão de princípios, né? E isso é muito importante ali naquele momento. Legal. Você acha que networking ele é um dom ou ele é uma habilidade a ser desenvolvida? No meu caso, eu acho que foi um dom. No meu caso,
Eu sempre gostei, assim, de me relacionar com as pessoas, de estar em lugares onde eu consigo me moldar, em ser uma pessoa melhor. Eu acho que isso foi uma coisa, assim, que eu fui privilegiado. Mas o network, ele pode ser desenvolvido, porque isso daí é mais uma questão de habilidade da pessoa de quando ela nasce, né? Até se a pessoa for introvertida, você acha que é possível? Ó, com certeza, se a pessoa fazer um bom desenvolvimento, procurar a ajuda correta, ela consegue até fazer com que esse desenvolvimento se aflore mais nela e fazer alguns cursos, alguns estudos, não ter medo, às vezes, normalmente falar em público, que essa pessoa introvertida tem bastante esse medo, né? E qual que é a diferença que você vê entre conhecer muitas pessoas e ser um bom networker? Depende. Às vezes você pode conhecer um monte de gente, mas você não ter credibilidade com esse monte de gente. Exatamente. E hoje, no meu caso, que eu falo assim de boca cheia, é que normalmente eu tenho credibilidade por onde eu passo. As pessoas confiam no que eu falo na hora que eu vou indicar, as pessoas me ligam. Braga, tô precisando de tal coisa, você tem alguém para indicar? Se eu não tenho, ou sei que alguma empresa me deu algum problema, eu já faço com que essa É um empresa... jogo de credibilidade que, se a pessoa pisa na bola, ela tem que estar fora desse jogo. Com Né? Não certeza. dá pra você ficar, porque senão quem queima o seu filme... E você usou uma expressão agora um pouco importante, que você falou emprestar a credibilidade. Então, é um ponto importante que os pequenos empresários têm que ter ciência, que é muito comum, às vezes, em cidade pequena, a pessoa fala, a pessoa fulano é muito conhecido, ou fulano, nossa, vereador aqui, né? O cara conhece todo mundo. Mas isso não necessariamente reflete em resultado. A pessoa ela não conecta outras pessoas, Sim. ela não tem retorno financeiro, às vezes, daquilo, ela só é uma pessoa conhecida. E aí, ser conhecida é a mesma coisa que você ter 30 mil, 50 mil seguidores no Instagram e não tem produto nenhum, você não vende nada, não conecta ninguém, não faz nada. É ineficiente você conhecer pessoas. Total. Eu tive uma experiência na minha vida, aluno na faculdade, que foi muito engraçado, foi onde caiu minha ficha. Eu sempre, no ensino médio, já tinha essa questão também de conhecer bastante gente, era um cara descolado na escola. E aí, conheci muita gente, primeiro colegial, segundo, terceiro, todo mundo enrolado. Beleza, achava que era legal, achei que era a mesma coisa. Até brincava com um amigo de época, quem tem network tem tudo, brincava algumas coisas assim. Aí, beleza, fui pra faculdade, mesma coisa na faculdade. Cheguei em São Paulo, não conhecia ninguém, mas ao longo do tempo, entrei pra diretório acadêmico, cara da bateria, fazia festa, e conhecido na faculdade. Beleza. Aí teve uma eleição do diretório acadêmico, e aí a pessoa falou assim, tem uma eleição. Naquele dia eu percebi que eu conhecia todo mundo que estava na frente da fachada do nosso prédio, que era um prédio específico em São Paulo, no Mackenzie. E eu tava ali e eu falei assim, cara, eu não consigo ir lá pedir um voto simples, que é um voto que tem gente que nem ia votar, entendeu? Eu falei assim, eu não consigo, cara, porque eu não tenho essa intimidade, eu não tenho essa credibilidade. Eu conheço, mas não a ponto de pedir alguma coisa. Sim. E aí a minha ficha caiu, e aí naquela eleição a gente perdeu, tinha mais gente, eram 10 pessoas na chapa, a gente perdeu. E aí eu pensei assim, eu falei, cara, essa é a prova que não é bem assim. Não é sobre conhecer pessoas, é questão da influência que você tem sobre essas pessoas. Sim. Né? E aquilo pra mim, por 2, 3 anos passados da faculdade, eu fiquei injuriado com o networking, fiquei revoltado. Eu falei, cara, já não tô nada, conheci tudo de gente, tal, aquela vez lá não consegui e tal, fiquei meio traumatizado. Quando voltei, depois do mestrado pro Brasil, o network era só de pessoas de CLT, não tinha network de empresário. E aí eu falei, cara, vou ter que precisar desse negócio de novo. Porque eu não tenho esse negócio agora aqui. Como é que eu vou pedir pra quem é CLT? Não é meu meio ali, né, que eu vendia. E aí eu comecei, né, através da educação em networking, que é isso que você tá compartilhando, Sim. a perceber que eu tava fazendo da maneira errada. E eu entendi que eu conhecia pessoas, mas eu não tinha relacionamento com as pessoas. Não tava no lugar certo, né? Exato. E aí você percebeu, que nem você falou a palavra, né, de caçar. Como é que seria uma analogia para o cara que é, então, um network? O caçador, que não tem, ele distribui, ele sai caçando. E o cara que é um bom network, como é que você vê? Ele não é caçador. Não, ele não é caçador. O bom network eu vejo o quê? Ele contribuir com as outras pessoas, com as outras empresas, estar preocupado em dar atenção também para outra empresa, em conhecer o que aquela outra empresa vende, né? Porque a gente, vou dar um exemplo no meu caso, dentro de uma obra, eu ter vários parceiros que executam obra com excelência, o meu nome vai propagar, mas a partir do momento que eu contrato ou a gente faz alguns trabalhos com algumas empresas que não têm um know-how e não é legal, a gente acaba perdendo essa credibilidade com o cliente.
Por isso que hoje, assim, hoje eu estou no momento da minha vida, eu só gosto de trabalhar com gente top, que tem o mesmo pensamento que eu. Tem uma frase que minha avó sempre me dizia: ande sempre com alguém igual ou melhor a você. Legal. E isso é inevitável. Se relacione com pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma vontade que você, a mesma vontade de ensinar, a mesma vontade de prosperar, a mesma vontade de ser uma pessoa melhor, sem querer nada em troca. Mesmo porque tem uma questão, até se a gente parar pra pensar, uma questão de energética, né? De física quântica. A gente parar pra pensar, pessoas que pensam parecidas, elas acabam se atraindo, né? Com certeza. E aí, naturalmente, se você está trabalhando, procurando ser melhor, ou ser o melhor, e tá com pessoas top, ou até melhor que você, naturalmente você vai estar num círculo ali de pessoas que, né, um mastermind também, como tem minha chamada, né, um grupo de pessoas que estão com uma mentalidade de prosperidade, de abundância, de ganhar, de fazer melhor, de se ajudar. Isso é importante também. Não adianta você querer sair hoje também procurando qualquer pessoa para fazer networking. Ser intencional no networking é importante também, né? A pessoa fala assim, então quer dizer que você é interesseiro? Não, interesseiro é uma coisa, intencional é outra. Significa que também tem pessoas que talvez você não vai conseguir, às vezes, contribuir de uma maneira adequada. Tem outras que você consegue. Porque não é tanto o seu nicho, não né? Não é o seu nicho. Porque às vezes fica um pouquinho mais difícil, você se esforça, mas às vezes não é tanto. Vou dar um exemplo no meu caso, na construção civil. Eu consigo referenciar muitas pessoas, mas, por exemplo, tem algumas áreas que eu já não consigo, que na hora que a pessoa chega, eu vou dar um exemplo na casa da reforma. A hora que eu chego, a pessoa já fechou o projeto, já fechou marcenaria, já fechou tudo. Daí fica um pouco mais difícil, mas eu consigo ainda referenciar bastante essa área, porque eu estou sempre ligado, esperto para o cliente, para aquele momento, em questão ali de querer contribuir mesmo. Legal. E quais as vantagens que você vê de uma pessoa que tem um bom networking ou uma boa habilidade de networking? Eu vejo como um crescimento mútuo, assim, né? Eu vejo pela evolução da minha empresa. Eu creio que hoje a minha empresa tomou uma proporção muito bacana, justamente por causa disso, do network, das pessoas boas que eu conheço, e é o que eu sempre falo, muita gente, às vezes, nesse mundo, trabalha com aquela parte de comissão, só trabalha vou te indicar, você me dá comissão. Isso é um pensamento Rafael Braga, que é o quê? Normalmente, 100% das vezes, não fico pedindo, me dá dinheiro, não sei. Não, jamais. Eu simplesmente tenho aquela opção em ajudar, em contribuir com aquela pessoa, e aquilo que você falou, física quântica. Você é o que você pensa, você é o que você transmite, e não importa o que o outro pense. Se você está com o intuito de ajudar, naturalmente você atrai essas pessoas. Se você atrai pessoas que é por preço, é por dinheiro, você vai atrair pessoas por preço. Com certeza. Se você é uma pessoa de preço, você atrai pessoas por preço. Com certeza. Então, uma coisa a se pensar. Eu tenho um amigo aqui, um grande empresário conhecido, empresa conhecida em São José, não só em São José, em outras cidades, ele tem uma rede, e ele tem muito pensamento da troca no dinheiro, assim, sabe? Uma vez ele falando comigo, amigo meu, eu indiquei ele para até um caso de de construção, ele não era do ramo, mas ele investe, né? Aí ele falou, eu ofereci pro cara, era 85 mil que ia dar, ele conseguiu por 75 pro cara, 70, porque ele é amigo do dono da loja e tal, e aí o cara conseguiu comprar mais barato, o amigo dele, eu conheci, não sei se era amigo, mas era um amigo. Aí ele ficou indignado que o cara, tipo assim, não deu nada pra ele, ou não deu uma comissão do negócio. Eu falei, cara, desapega dessa energia, cara, você ajudou o cara economizou, ele tá fazendo uma obra lá, talvez na cabeça dele, por ser seu amigo, tá imaginando que ele tinha que te pagar alguma coisa. Claro que seria de bom grado, se ele te desse talvez um vinho, mas também não é obrigatório, mas, entendeu? Uma coisa também que tem o Luiz levar em consideração é que nem todo mundo pensa igual a gente. Exatamente. Né? Às vezes as pessoas pensam que é normal ficar tendo comissão, porque a pessoa não tem uma outra visão do que é ser empresário. Sim. Eu tô contribuindo com aquela pessoa. E isso é o que me motiva um pouco. Eu consegui ajudar aquela empresa. Aquela empresa, ela tá prosperando. Legal. Entendeu? Legal. E isso volta para mim, independente que seja aquela empresa ou outra empresa. E qual fase da empresa você acha que é importante o empresário desenvolver habilidade de networking? Desde o início. Isso é uma coisa fundamental. Sem network a gente não é nada. Vou dar um exemplo hoje sobre a minha empresa. Hoje o Instagram, rede social, me gera bastante retorno. Mas, hoje, vou dar um exemplo para vocês. Em porcentagem, a maioria das minhas obras que hoje eu tenho é tudo por indicação.
E eu falo uma porcentagem boa, 80% das vendas que eu faço, de obra que eu faço, é por indicação, por referência, porque aquela pessoa confia na minha empresa. E vou dar um exemplo para você. Esses dias um cliente me deu um feedback que ele estava fazendo algumas cotações de uma obra que ele estava precisando, ele mandou em 5 grupos diferentes, que ele tinha lá como network. No mínimo 2 a 3 grupos indicaram a empresa Braga Construções e Reformas, a consultora, para executar a obra. Isso gera um pensamento em mim que eu tô no caminho certo. Legal, legal. Né? A gente até aprende, né, quando a gente acaba estudando networking, né, a sigla, até o Ivan Misner, que é uma referência global, né, de networking, ele fala do visibilidade, credibilidade e rentabilidade, né, o VCR. E esse VCR é muito importante para o empresário, porque o empresário ele pensa que ele tem... Eu conheço, tá? E você conhece também, depois eu falo o nome. Mas assim, pessoas que conhecem muita gente e depois reclamam que não tem resultado com o networking. Aí, só que na verdade, a pessoa ela tem visibilidade, ela conhece muita gente, ela é exposta, ela se expõe, mas ela não consegue gerar credibilidade. E aí não adianta nada, você não vai ter a rentabilidade, que é o R, isso acontecer. Então, se hoje você não está tendo resultado com o network, você é um cara que acha que conhece muita gente, ou realmente conhece, mas não tem resultado, alguma coisa nesse processo pode estar fazendo nada. Porque você falou num grupo, aí tem 5 grupos, 3 passaram o seu nome. Visibilidade. As pessoas te conhecem, senão não saberia. E depois também tem credibilidade, porque se de 5 grupos, 3 falam de você, então realmente é um ponto que é importante. Para mim, durante a pandemia, para os nossos negócios, na Polo, 66% do nosso faturamento na pandemia veio de indicação, de referência. Então, o pessoal parando de investir em tráfego e muita coisa parando, o networking para muitos negócios, isso é um canal de vendas extremamente importante, que se você não desenvolve, você pode... E sem contar que o networking, ele abre portas, às vezes, que um tradicional não abriria. Com certeza. Tanto que alguns cursos básicos, você faz, por exemplo, o Sebrae, tem alguns treinamentos, que inclusive trabalha em cima daquela teoria que a gente está a 7 conexões de qualquer pessoa do mundo. Então, você está a 7 passos, 7 conexões do Barack Obama, 7 conexões da Beyoncé. Sim. Por quê? Às vezes, você conhece fulano, que conhece o presidente, que conhece, enfim, e você vai chegando. Então, o exercício de você ser intencional e chegar nas pessoas que você quer, às vezes no LinkedIn fala, né, contato de primeiro grau, segundo grau, quer dizer, você é amigo do amigo, você ter essa noção, né, de rede é extremamente importante para você gerar negócio. Eu queria que você comentasse o que é comportamento nocivo no network, o que não é legal aí. Uma das coisas que eu acho muito bacana, que eu sempre penso, né, é jogar o jogo, né? Eu acho que é muito importante o tipo de investimento que você vai estar, a forma que você fala, a forma que você se comporta. Um exemplo, assim, só complementando o que você falou agora por último, na questão do que também existe, às vezes, aquela pessoa que está fazendo network ou procurando algo no lugar errado, ou às vezes se relacionando com alguma pessoa errada. Vamos dar um exemplo, você trabalha com essa parte de marketing, conheço o trabalho, e eu referencio para os meus clientes de boca cheia, é diferente. E o seu ramo de atividade é mais fácil de eu falar para qualquer pessoa, independente de quem seja, empresário, ou uma pessoa que está pensando em abrir uma empresa, justamente com o resultado que você gera para a empresa da pessoa com números. Porque falar, todo mundo fala, o negócio é o número, né? E fazer com que aquilo aconteça. Você falou um ponto importante, que eu estava falando, né, do você empresário, se você tem às vezes tem muita gente não está gerando resultado, talvez foi o que você falou, às vezes é a vestimenta que você usa. Uma vez eu dei, no comecinho da minha carreira, cara, eu dei uma consultoria para um restaurante que não era uma licença num lugar importante aqui de São José dos Campos, e ele se vestia muito mal. E aí eu falei para ele, assim, eu sempre acabei procurando também me vestir bem, dentro da minha carreira e tal. Eu falei assim, olha, cara, não é pra você vestir necessariamente camisa e sapato, não é isso. Mas se você trabalha com cozinha, com comida, com higiene, com saúde, cara, o jeito que você se veste me passa outra coisa. Me passa esse lado. E às vezes você pode estar atrapalhando o seu crescimento. Você vai pra uma reunião, você tá sujo, tá com não sei o quê, então como é que você tá passando pro cara? Como é que você vai chegar, se o cara pensa, pô, você tá assim com ele, pra fechar um contrato, imagina que ele não tá... Tipo, 6 horas da manhã, o cara podia tomar um banho, Exato. Né? E, por exemplo, a empresa do Braga, eu conheço, e eu sei que eles têm todo o procedimento de obra lá, né? Inclusive já vi fotos, tudo, né? Tudo num canto organizado, tudo bem estabelecido, as placas no começo.
Tudo isso é visibilidade que gera credibilidade. Com certeza. Né? Então, ser intencional, eu acho que isso é uma habilidade que o empresário tem que se tocar, que muito empresário é meio ingênuo, ele vai reagindo às coisas que acontecem. O empresário tem que ser intencional no que ele quer fazer, onde ele quer chegar. E para isso ele tem que ter estratégia 1, a 2, a 3. Então, você vai ali, no seu caso, todas as obras lá, tudo organizado, você bate foto do antes, do depois, você pede pro pessoal da sua equipe mandar foto como é que as coisas ficaram depois. Cara, tudo isso, quando você enxerga, você vai fazer um orçamento e você mostra isso, automaticamente você gera uma credibilidade. Então, a imagem conta também no seu networking. Essa pessoa que eu citei, por exemplo, conhece muita gente, tudo, mas passa uma imagem, pelo menos para mim e tal, de muito desespero, de muita pressa o tempo inteiro, e é um trabalho que exige cuidado, o trabalho que ela faz. Sim. Então, como é que você faz para ter esse meio termo, e você fala assim, olha, a sua imagem está passando o contrário do que a sua empresa vende. Por isso que talvez esteja atrapalhando. A sua empresa pode ser que a qualidade seja boa, mas você é o dono, é a cara da empresa, né? Sim. Então, assim, se a pessoa ela é ou mal-humorada, ou ela se veste mal, cara, isso espalha para a empresa, isso espirra para a empresa. Uma empresa desorganizada. A fachada. Tudo isso influencia. Isso é pelo menos o que eu reparo. Se eu vou em algum lugar, é mais ou menos um espelho do que, por exemplo, essa empresa pode fazer na minha casa. Esse é o meu pensamento. O atendimento. Quando eu não sou bem atendido, né? Eu não volto. Eu também. Eu não volto quando eu sou mal atendido. E hoje as pessoas têm um senso comum que é o quê? Que qualidade e atendimento é um diferencial e não é. Isso tem que ser para toda empresa. Eu já pergunto diferente, já assim, além da qualidade, qual é o diferencial da sua empresa? Aí o cara dá uma pausa. Porque isso é o comum, isso a pessoa tem que fazer, porque o cara decidiu abrir uma empresa, ele tem que fazer as coisas acontecer, isso não é um diferencial, isso é um mínimo, é o normal. Você vai entrar para não ter qualidade, melhor você não entrar. Melhor não entrar, vai falir a empresa, porque você já está pensando assim. Ainda mais hoje em dia, com a concorrência que se tem. Eu queria saber o que você vê que uma pessoa que quer ter um bom network, o que ela pode começar a fazer a partir de hoje, que são comportamentos bons? O feedback que eu dou é se envolver com pessoas, como eu acabei de dizer aqui, iguais ou melhores que você, procurar entender qual o público realmente que você quer atingir, né? A questão, como eu disse aqui, dos vestimentos, a questão de como você trata o seu cliente. A gente estava falando agora sobre isso. Às vezes, a pessoa não consegue se relacionar, fazer um bom network, porque ela está se conectando com a pessoa errada. Tá entendendo? E cai naquilo, né, que as pessoas pensam que é brincadeira, aquela das 5 pessoas que você se relaciona, né, a frase do Jim Rohn, é muito verdade. Sim, eu vou dar um exemplo, assim. Eu tenho amigos que têm transportadora. É um tipo de ramo de atividade que é mais difícil de eu estar referenciando. Mas o que acontece? Eu entendo da empresa do meu amigo e eu fico sempre de orelha em pé. Se caso precisar, eu consigo fazer essa referência. Esse é um exemplo de pessoas que não são pessoas tão boas como conectores para eu ajudar. Mas vamos dar um exemplo, um arquiteto ou uma arquiteta, um engenheiro, uma engenheira. É muito mais fácil o meu relacionamento com ele, porque a gente está falando da mesma coisa, do mesmo nicho, do mesmo ramo. É muito mais fácil da gente se ajudar. Então, um começo seria a pessoa olhar para o próprio nicho, talvez, para ela poder observar como que ela pode agregar. Com certeza, ela olhar para o nicho dela, ela entender, não, mas por que aqui não está funcionando? O que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo? Entender para que essa pessoa tenha um bom resultado. Né? Não tenha, assim, o que eu falo para todo mundo, não tenha medo de investir na sua empresa, não invista só a hora que você está crescendo, invista antes, pense antes, aquele plano 1, aquele plano 2, aquele plano 3. Né? Desde o começo. Sim. Conta um caso que você já presenciou, ou já viveu, seja proporcionando para alguém, mas que o networking fez a diferença. Eu tenho um caso muito, muito interessante, muito show de bola. É um parceirão meu, né, que é o Bruninho, tem uma empresa Essa história é boa. Sensacional, é um amigo, assim, de infância. Gente boa. E depois de um tempo a gente se reencontrou de novo, também nesse grupo de network, e ele estava precisando, né, fechar um contrato em uma empresa, e olha a importância da credibilidade. Ele perguntou nesse grupo se alguém conhecia. Eu chamei ele no particular, conversei com ele, falei que conhecia essa tal pessoa.
Eu, pessoalmente, por eu conhecer... Era de uma empresa grande, né? Uma empresa ele queria bem grande. Ele era de uma multinacional, multinacional, o contato, né, que ele queria. com várias filiais, tanto no Brasil, fora do Brasil, e eu fiz, né, um network com essa pessoa que foi fundamental, Você conhecia, né? que eu conhecia, que foi fundamental para que ele conseguisse fazer o fechamento dessa obra. Poder mostrar o que ele já tinha, não é ser Sim. fake, não é mentira, não é favorecimento. Jamais, jamais. É o mérito que ele tinha. É o A mérito única coisa dele. que você fez foi abrir uma porta para ele poder mostrar o que Aí tinha. que a gente fala, tudo que a gente conversou, o que é a credibilidade. Imagina se eu não tenho credibilidade e ligo para esse cara. Isso não adianta nada. Não ia adiantar nada, mas agora com a credibilidade que eu gerei por ter feito toda a parte de obra na casa desse cliente, toda ajuda, isso gerou essa credibilidade, esse cliente virou até um amigo, né? E eu liguei para ele justamente para falar, pedir essa ajuda, né? E para falar que eu conhecia essa empresa, que era uma excelentíssima empresa, e isso foi fundamental, né? Como você falou, não tem comissão, não tem nada. Só foi ali na intenção mesmo de ajudar, né? Exato. E foi um fechamento bem bacana para a empresa dele. Esse é um caso de sucesso que eu vejo que é muito importante. Essa história é muito boa mesmo, porque o que você falou algumas coisas importantes. Uma delas é, eu gosto de falar para quem está ouvindo, a questão do conceito do pote, tá? Você, ao mesmo tempo nesse pote, você pode depositar coisas como você pode tirar coisas. Isso é a credibilidade da sua imagem. Quando você favorece alguém, você ajuda, você proporciona algo bom, ou você presta um serviço acima da média, você que qualidade, como a gente falou, o mínimo, né? Mas você entregou um trabalho acima da média, você tá ali naturalmente você cria uma credibilidade. Com você certeza. entregou no Brasil, até se você entrega o combinado, no prazo combinado já é um diferencial, porque tem tanta gente, às vezes, empresa que negligencia prazo, negligencia imagem, o trabalho fica, aí ele quer cobrar coisa a mais que é intencionalmente errado, enfim, se você faz o básico, você já acaba gerando essa credibilidade. E aí, se a gente trazer até no filme do Poderoso Chefão, o que o Poderoso Chefão fazia? O tempo inteiro ele conecta pessoas. O Don Corleone, ele sabia trabalhar esse networking, e ele chega, né, ele tá na primeira cena do primeiro Poderoso Chefão, o cara chega pedindo um favor pra ele fala, por que você tá me tratando com tanto desrespeito? Né? O que eu fiz pra você? Ele falou assim, se você tivesse chegado aqui, falado numa boca, o cara queria pagar, eu acho, ele, quanto custa? E ele sentiu mal, como assim, quanto custa pra eu te fazer um favor? Não é isso, não é sobre isso. Se você chegasse aqui e me falasse na moral o que você tá querendo e tal, oferecesse também ajuda, também caso precise futuramente, eu te ajudo sem cobrar nada e tal, tá tudo certo. E aí o cara pede desculpa e tal, e acaba ajudando o cara. É mais ou menos isso, quando a gente fala, porque você começa a ganhar pontos, né, com várias pessoas, porque você ajudou gratuitamente, se um dia você precisar, naturalmente aquela porta tá aberta. Né? E é uma retribuição sem nada em troca. Exatamente. Porque, como eu falei, às vezes um cara que tem uma transportadora, um exemplo, um empresário de transportadora, às vezes ele não tem a mesma condição, às vezes, de me referenciar a algum arquiteto, que é do mesmo nicho que eu. E a gente tem que entender isso é o network. É se conectar com a pessoa certa. Eu gosto bastante daquela analogia, né, que também vem do David Meisner, que ele fala da questão da caça e da teia, né. Aquilo, para mim, assim, é um negócio, assim, muito fundamental de entender, que é o cara que é caçador, que todo mundo que tem uma empresa pequena, média, precisa vender também, né. Mesmo que equipe comercial que às vezes você tem, você precisa, que você é a fachada, você está em contato com outros empresários. Mas você sair para caçar todo dia, o que acontece se o leão ele não sai para caçar, né? Sim. Ele fica sem comer. Agora, se você faz com uma aranha, e você faz uma teia, você vai ali, refaz um pedacinho da teia, estraga outra, você conserta, você vai ali, ajusta e tal, uma hora as coisas caem. Então você constrói, a teia, próprio nome network, net, é de rede, né? Então essa rede que você faz, é muito importante de compreender que se você fica só como caçador, cara, o dia que você não sai pra caçar, você se lascou. Agora, eu e você, a gente sabe se, muitas vezes, óbvio, que a gente tem a nossa parte, mas naturalmente chega clientes pra gente. Com certeza. Chega porque as pessoas referenciam o trabalho, conhecem a gente, tem credibilidade e aparece naturalmente. Chegou pontos da empresa que, cara, não conseguia dar conta das indicações. Era tanta indicação que eu falei, cara, eu não preciso ajustar a minha estrutura, mas isso é conta de uma rede que você constrói. Um outro ponto que eu acho que para mim mudou, foi um game changer aí na conceito de networking, foi networking. As pessoas pensam que é só quem você conhece, mas o networking envolve muito as pessoas
que quem você conhece, conhecem. Quem Sim. elas estão em contato? E eles falam, né, que normalmente essa rede, vamos supor, eu no mínimo aí devo conhecer de 200 a 500 empresários, tô falando no mínimo, né? Sim. Você também. Daí imagina você num grupo de relacionamento lá que tem 60, 70 pessoas. Você multiplica isso... É muito grande, é exponencial. Muito grande, é muito grande. Eu vejo assim, eu vou exagerar os termos aqui só para a gente fazer uma questão didática. Você ter dinheiro, você consegue comprar algumas coisas, ter acesso a algumas coisas, etc. No entanto, às vezes o networking proporciona coisas que não necessariamente o dinheiro paga. Você pode ser, às vezes, uma questão de um evento, pode ser um lugar, pode ser algum acesso a alguma experiência, que às vezes, cara, não está aberto a convidados, não está aberto a compra, não tem ticket, isso aqui não tem preço, é só para quem é fechado. E a gente pode falar muito bem disso, né? Exato. Hoje a gente não é só amigo de trabalho, empresarial, a gente é amigo pessoal também, a gente consegue conversar sobre outros assuntos. Exato. Né? E as pessoas são assim. As portas vão se abrindo de um jeito diferente. Então, nesse conceito de dinheiro e poder, que o networking, eu vou chamar isso de poder, porque você tem acesso de poder acessar alguns locais. Na faculdade eu descobri isso também. Às vezes tinha festa que o camarote às vezes não era vendido. O camarote era para convidados. Então, isso era um certo tipo de, vou chamar de poder, porque essa frase daquele seriado do House of Cards, o cara fala assim, né? Sabe qual a diferença entre poder e dinheiro? Ele falou assim, dinheiro é aquela casa bem localizada num bairro que tá no auge, tá na moda. Ele falou assim, poder é aquele prédio central, centenário, no centro da cidade. Tipo o prédio do Banespa em São Paulo. Aquilo lá, cara, independente do que aconteça, às vezes tem. E ele te dá acesso a questões que talvez você não teria acesso, porque nem tudo o dinheiro vai comprar com aquele ponto. Então, você ter consciência que no networking, às vezes, você ter esse relacionamento vai abrir portas que não necessariamente se abririam. Às vezes, você vai fazer parceria com uma empresa que nem estava disposta a fazer parceria, ela não tem aquele modelo. Mas, uma pessoa que tem muita credibilidade com ela, te apresentou, conectou, falou, cara, legal, vou te dar essa oportunidade, vou fazer essa... E aí, coisas podem acontecer. Então, pensar fora da caixa, que tem gente que fala assim, isso aí é bobeira, ou isso aqui é só para algumas pessoas, é só você tem que ter dinheiro. Tal. Não, cara, às vezes não é sobre dinheiro. Sim. Às vezes é questão de realmente... Você é um cara diferenciado, um cara bacana, um cara que ajuda, um cara que agrega. E aí, a gente nunca sabe, porque às vezes as pessoas pensam que só tem que ter o dinheiro para agregar ali em alguma outra coisa. Cara, às vezes a pessoa ela quer um conselho que você tem, às vezes a pessoa, às vezes é mais velha, mais experiente que você, mas ela enxerga você como uma pessoa que ela pode dar uma mentoria, que ela se sente como ensinando você, e às vezes você cria um relacionamento diferente, né? Então tem N formas de se relacionar, que não é só essa transacional que muito empresário pensa que é só comprar e receber. Não é só isso. Vai muito além. Eu falo para você, desde que eu participo de grupo de networks aí há um pouco mais, quase 10 anos, um exemplo, né, eu percebi o quê? As amizades top, amizade muito legais mesmo que eu construí no meio desse caminho, tudo por causa do network. O meu nicho de amizade mudou bastante. Tudo muda. Tudo muda. Não tenho nem palavras assim para descrever o quanto o network foi importante para mim. Isso foi fundamental. E eu sempre falo, mas tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não. Quem acredita... É só ver o resultado, né? Ver o resultado, mas também não acredita, também não adianta você ir para um grupo de network, você não contribuir com aquele grupo. Só quer sugar, né? Só quer sugar, não adianta. Você tem que plantar. Você tem que plantar, é igual a empresa. Você não conquista uma empresa bacana de um dia para a noite. Você vai plantando, você vai mandando aquela energia para o mercado, você vai plantando aquilo lá e as coisas vão acontecendo. Legal, legal, excelente. Eu queria perguntar para você, que você também convive com bastante empresário, eu queria saber o que você vê de diferença entre empresários que são... que proporciona felicidade e alguns são infelizes. O que você acha que diferencia? O mais importante, eu sempre falo isso, e já escutei em grupos de, como eu te falei agora, de network, ou de preparação para empresários, para você mudar ali a chavinha, e para mim o que eu vejo assim, um empresário é você ser diferente, é você ter amor pelo que você faz. Você, hoje assim, eu vou dar um exemplo muito importante que eu sempre falo, hoje o dinheiro na minha empresa é muito importante, mas o mais importante é eu fazer uma entrega com qualidade para o meu cliente. Eu não estou preocupado ali em receber, eu estou preocupado em entregar algo top, extraordinário ali para o meu cliente, onde ele vai assinar o contrato comigo e eu vou vender ali para ele, ele vai ter desde da venda
até o pós-venda, independente de qualquer coisa. Isso que você fala do conceito que você comentou da sua mãe também, então, tem muito a ver com a minha tatuagem aqui. Essa tatuagem aqui do 1%, cara, é isso aí. É a questão de você se relacionar com 1%, você tá procurando pessoas que querem fazer o melhor, entregar com excelência, porque 99%, infelizmente, às vezes não quer, vamos ali, faz entrega, tá bom, ou às vezes nem tem, como a gente falou, nem prazo, às vezes tá acostumado. E foi o que a gente falou, de amar o que você faz. Amar o que você faz, e esse 1% aqui dentro, né, tem o infinito, tem uma chave de boca aqui, a ideia é mostrar a construção de todo dia ser melhor 1%. Sim. E aí, naturalmente, quando você busca isso, você acaba encontrando pessoas, você atrai pessoas naturalmente que têm essa mentalidade parecida, e é uma coisa que parece clichê, balela, mas a questão de as pessoas com quem você anda, com quem você frequenta, cara, mudam muito como você é. Se você olhar pessoas que estão com pessoas tóxicas, pessoas que pensam sempre no problema, focam o negativo, né? A política do Brasil, é isso e aquilo, e é noticiário e tal. Cara, essas pessoas atraem outras pessoas desse jeito, é uma energia ruim, e difícil é coisa boa quando você só está se alimentando de coisa ruim. Sim, e outra coisa importante é o que, normalmente na nossa vida como empresário, a gente passa por dificuldades, a gente pode ter problemas pessoais, várias coisas, nem sempre a gente consegue naquele dia dar o 100% da gente, mas a gente tem que pensar diferente, falar, não é porque aconteceu isso no meu dia agora, que o resto do meu dia vai ser ruim. Né? Isso é uma outra coisa que eu sempre falo, amar o que você faz e não importa o problema que você tenha, o importante é você resolver e como você vai resolver, você não fugir do negócio. Exato. Né? E hoje, assim, principalmente no meu ramo de atividade, é isso que acontece, as pessoas às vezes trabalham com um preço muito enxuto, né? Pensa em entregar o trabalho, não pensa em entregar a qualidade, o extraordinário, não pensa nessas coisas. Legal. O que você vê que tem em comum entre empresários de sucesso? O network. O network é um bom. O network é difícil conhecer um empresário que não tem sucesso, que não tem network. Às vezes é muito relativo, é que nem eu falo, na vida tudo tem sua exceção, né? Não quero dizer que não tem outras pessoas que não precisam do network, mas imagina, a maioria das pessoas hoje se relacionam com outras pessoas para conhecer outras pessoas e gerar negócios para sua empresa, né? E isso faz também que você vai criando uma amizade e se relacionando, onde as pessoas confiam em você, falam, Braga, você conhece tal pessoa? E assim a gente vai vivendo e vai ajudando. Top. O que você... Eu sei, Braga, que você é um cara que... Agora o Braga tá maromba. O cara tá quitado o treino. Eu sei que existe, né? Aqui a gente parte da filosofia que o empresário não é só das 9 às 6, né? Ou muito menos o cara que entra às 7 horas da manhã, sai 11 horas da noite. Tem uma vida por trás que impacta a vida pessoal, familiar, né? Você tá com um filho pequeno. Então, assim, todo esse entorno impacta diretamente o empresário. E queria saber sobre a rotina. Quanto que você acha que a rotina impacta ali, né? Se você concorda com isso, e como é que você vê o poder da disciplina nesse processo? Então, por isso que eu sempre falo, quando a empresa está crescendo, a gente quer, e você ama o que você faz, você quer cada vez mais ali trabalhar. E qual que é a tendência do empresário? O empresário nunca tirar umas férias, ele cada vez vai se dedicar mais para a empresa, daí o que acontece? Ele acaba esquecendo da família, ele esquece da saúde, ele não tem tempo dos amigos, ele não tem tempo para nada, que ele vai ali no primeiro fast food e come. E daí onde é que ele vai adquirindo, vou dar um exemplo igual você falou, de esporte. A pessoa vai adquirindo uma gordura ali no corpo, vai engordando, e aquilo ali é ruim, né, pro empresário, que gera uma descredibilidade um pouco para ele como ser humano, né? Eu tô falando que eu passei por isso, não era imenso, mas eu era uma pessoa inchada, né? Eu não bebo nada. Hoje eu tenho, assim, só para explicar para vocês, tenho uma esposa chamada Juliana, que eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Tenho uma mãe, tenho um pai, que todo mundo ali mora perto, onde a gente tem um bom relacionamento. A empresa é perto, né? E é mais ou menos isso que eu sempre falo. Eu tenho a minha rotina, funciona assim. Eu acordo ali 5h30 da manhã, eu sempre treino das 6 às 7, das 6 às 8 da manhã. Eu treino, chego na empresa ali por volta de 8h30, 9 horas, né? Onde não tá nem indo, o cara vai 2 horas, a Bíblia de Nisa aqui. Entro na empresa ali por volta de umas 9 horas,
E daí ali eu fico até ali 6 horas. Se eu puder não marcar cliente para depois do expediente, eu não marco. Eu também. Porque eu tenho a minha família, tenho um filho de 6 meses agora, tenho um de 11 que é mais independente. Mas eu entendo como é que funciona. Eu acho que tudo tem que fazer com equilíbrio. Tudo é a mente, né? Exato. É o que você transmite para o mundo. E você acha que a disciplina, qual a importância dela? Você falou disso da manhã e tal. Por que ela é importante, a disciplina? A disciplina é importante para tudo na empresa. Você tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina, sua empresa não anda. Se você não tiver disciplina no trânsito, por que tem radar? Porque a gente, eu quero dizer assim, o ser humano, normalmente às vezes não tem a disciplina, daí tem que pôr um radar ali, porque senão o cara vai passar a 100 por hora num lugar que é 60. Daí o próprio universo manda isso pra gente. Sim. Né? E tudo que você vai fazer, você tem que ter disciplina. O quanto que você ali acha que na gestão é técnica e quanto que é o psicológico? De 0 a 100% ali, quanto que é um jogo psicológico? Assim, eu sempre escuto falar que tem aquela questão assim da humanização do negócio, né? Eu acho que hoje as pessoas que compram sonhos comigo, que executam reformas, executam construções, as pessoas compram um sonho comigo. E é muito importante ali na hora da venda, você também transmitir aquilo para o seu cliente, o que ele quer, que você está do lado dele, que você não vai só construir a casa dele, você vai construir um sonho dele. Às vezes a pessoa adquiriu esse dinheiro durante a vida inteira, né, para construir um sonho, e às vezes não pesquisa a empresa corretamente, acaba perdendo esse dinheiro, ou tem um monte de problema patológico na sua obra, que você acha que está lindo e maravilhoso, daqui a pouco, 3 anos, tem um monte de problema estrutural, problema elétrico. Eu tenho uma amiga, agora, recentemente, ela fez uma reforma numa cobertura dela, algum tempo atrás, e pegou fogo inteiro no apartamento dela, entendeu? Eu falo isso assim, já passou várias coisas. Hoje as pessoas têm que mostrar o quê? O valor para as pessoas, não o preço. Lógico, você também não vai cobrar um preço absurdo, uma coisa fora da realidade. Mas, para você conseguir cobrar um preço maior, você também precisa pagar bem seus funcionários, a gente tem uma estrutura, a gente tem várias outras coisas. Tem a questão de investir na gente também, né? E aí eu ia perguntar para você, eu sei que você também é um cara que investe bastante em curso, em capacitação. Eu queria saber como é que você vê, porque tem muito empresário que deixa para depois, passa 3, 4 anos sem fazer nada. Eu acho que isso é bobeira, não lê nada, não pesquisa nada, não participa de nada de networking. Então eu queria saber como é que você vê a importância de investir em si. Você também passa, eu sei que você tem a empresa de consultoria que te ajuda. Então, assim, como é que você vê a importância do conhecimento para o processo de crescimento? O que eu, assim, uma sugestão que eu dou, que eu sempre brinco, já brinquei com você, oportunidade não dá ré, né? Se a oportunidade passou na sua frente, por que que eu não fui? Às vezes a gente tem aquele medo do novo, aquele medo de investir, aquele medo de ser uma pessoa, nossa, será que eu vou conseguir chegar ali? E a pessoa fica com aquele medo bloqueando ela. E nesse meio empresarial você tem que fazer acontecer. Porque senão você vai deixando ano, passa ano, passa ano, passa ano, passa ano, e aquela pessoa que fez um diferencial lá atrás, ela passou na sua frente 1000 vezes a mais. Né? E uma outra coisa que eu também falo que é muito importante, as parcerias. Não é porque eu tenho uma construtora que eu não posso ter parceria com outras construtoras. Pelo contrário, tenho parceria com várias, que são empresas sensacionais, empresas fantásticas, que têm o mesmo metodologia de trabalho que eu. Legal. E isso é o importante, a parceria, não a concorrência. A parceria, mas você sabe quem é e você sabe quem não é. Só essa atenção. E quem que você tem como ou livro, ou referência, ou às vezes um youtuber, ou um empresário, você tem alguma referência, alguma coisa que já te ajudou bastante, você escutando, você falou, putz, cara, legal. Eu tenho sim, tem um livro que eu sempre vejo, né, meu pai já leu várias vezes, ele termina e volta. E eu peguei gosto, assim, em ler esse livro por causa dele, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que é um livro top. E ali mostra várias coisas para você, pai rico e pai pobre, a diferença dos dois pais. Esse é um dos livros mais citados aqui, porque ele não é à toa. Então, se você é empresário e tem dúvida do que começar a ler, inclusive com esse tema de hoje mais do que nunca, né, networking é um livro básico, né, livro básico, ler sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie.
E assim, é importante entender que às vezes tem técnica que ajuda, assim, né? Tem bastante Sim, técnica que o empresário não pode encarar a coisa meio a olho, assim, como se não existe. Tem procedimentos, tem técnicas, tem jeito. E às vezes tem técnicas até que pode ajudar. Eu, por exemplo, já aconteceu de fechar negócio. Fui almoçar com o Braga uma vez, e é aí a verdade. gente foi almoçar, e olha que louco, né? Essas são questões, às vezes, mais técnicas, mais avançadas, mas você vê como é que a diferença acaba fazendo. Eu tinha 3 contatos em comum com uma pessoa sem saber. E aí, uma pessoa deu uma deixa, falou de uma empresa. No mesmo dia, à tarde, ele comentou, eu sabia que poderia ter em comum, comentei, você conhece? Ele falou, pô, conheço. Ele já mandou uma mensagem. Aí, nisso, daí eu perguntei, falei assim, mas tinha mais uma outra pessoa em comum, tinham 3 pessoas. Eu falei com as 3 pessoas em comum e não falei com a pessoa que era o cliente, potencial cliente. Eu falei com os 3. Os 3 conhecem meu trabalho, você conhece meu trabalho e tal. Os 3 reverenciaram meu trabalho. Foi muito mais fácil quando eu cheguei, estava praticamente vendido o negócio, né? Sim, Então, você saber trabalhar a sua rede de relacionamentos estrategicamente, e ninguém está fazendo nada errado. E esse é outro conceito, né? Que as pessoas acham que muitas vezes favorecer é porque é só pela amizade. E, inclusive, um amigo meu, ele comentou comigo uma vez, falou assim, mas eu não acho legal esse negócio de ficar indicando pessoas. Eu acho que é complicado, porque depois a pessoa não presta um bom serviço e tal. A gente já falou, né, um ponto sobre isso. Mas eu falei assim pra ele, falei assim, você não tá entendendo que muitas vezes você não indicar um amigo seu que tem uma qualidade boa, que você sabe que é boa, você pode estar atrapalhando o outro amigo que está precisando de uma referência. Ele está sim, precisando, porque se você não indicar uma empresa que é da sua confiança, que você sabe, o problema pode ter em qualquer situação, qualquer negócio, qualquer projeto, isso é normal. Né? Uma obra, pode ser alguma coisinha ali, mas você fica que você não vai fazer o serviço, que você não vai se preocupar com isso, você vai sumir e vai embora. Muito pelo contrário. Então, se você está deixando na mesa a oportunidade de ajudar um amigo, você pode estar deixando a oportunidade de fechar com uma outra empresa que é sim. ruim, que você também não conhece, e aí o cara vai lá, fecha e ele é prejudicado. Então, às vezes, essa questão que tem gente que pode achar, ter esse preconceito de que, né, ter estratégia para fechar negócio, usar o network como uma ferramenta, é algo errado. Né? Não tem nada a ver. Não, Não pelo nada a ver. contrário. Pelo contrário, quando você vê, conhece a empresa, geralmente a gente é educado, né, quando a gente faz trabalho networking, a realmente conhecer. E que gerar um relacionamento é conhecer. Não é relacionamento ou manda WhatsApp, você conhece a pessoa. E aí, você ter esse fluxo de indicação, de etc., cara, isso pode transformar todo mundo. Você ganha porque você, o seu amigo, obrigado por aquele contato bacana que você passou, ou a empresa que está prestando serviço fica contente porque fechou um negócio, e o cliente, porque tem uma empresa que de fato ajudou a resolver o problema e todo mundo ganha. Com A certeza. credibilidade todo mundo ganha. É um Então não é ganha-ganha, né? nocivo, não é nocivo. Agora, o que é nocivo é você, por algum motivo, indicar uma empresa que... Esse é o problema do dinheiro, acho que às vezes no relacionamento do networking. Me dá uma comissão aqui e tal. Porque se você está falando por dinheiro, às vezes aquela empresa nem seja tão boa. Mas você quer o E aí dinheiro. mas você quer o dinheiro. Né? O dinheiro na sua mão, como diz o Lobo de Wall Street, é melhor na minha mão do que na sua. Às vezes tá com dinheiro aqui, e aí o cara indica um negócio que já sabia que poderia dar errado, e aí indicou. Isso é um problema. Isso é um problema. Agora, Brau, eu queria saber o que você, aí, nos últimos tempos, qual conhecimento que você teve acesso, ou o que você aprendeu que recentemente, ou alguma vez, que mudou para você o jogo. Você falou, cara, ter entendido isso aqui fez muito bem para mim, ou fez muito bem para minha empresa. Ó, assim, o que mudou o mindset mesmo, assim, virou a chavinha. Eu comecei a fazer um curso agora, o ano passado, de empresários para desenvolvimento. Você conhece, você sabe qual é. E para mim esse curso está sendo fundamental na parte de mudar a minha questão como empresário. Total, a maneira que eu me relaciono com as pessoas, o que eu transmito para o mundo. Toda empresa tem que ter processo, toda empresa, sem exceção, ter processo até de um cafezinho, como que faz o cafezinho. Fala muito escalete de tudo. Tudo, da moça que trabalha na sua empresa, do seu administrativo, do seu financeiro, do seu jurídico. Tem gente que acha que isso é chatice, de cara, obra, isso é padrão. Isso é Padrão de qualidade. Porque às vezes o que acontece, você pode perder pessoas boas do seu lado, porque você acha que aquela pessoa não é boa, mas porque ela não tem processo, ela não consegue seguir um processo. E se você fazer um curso ali de autodesenvolvimento, a pessoa vai entender que ela precisa de rotina, ela precisa de processo, ela vive ali. E às vezes até tem uma pessoa muito boa no seu time, mas ela sai. Mas se você tem processos, às vezes, é muito minimizado esse dano, porque o que acontece muito nas pequenas empresas, o cara não tem processo, ele não acumula conhecimento da empresa, ele não tem nada acumulado, não usa nada para armazenar esse conhecimento, a pessoa vai embora, levou tudo. Levou tudo. Quantas vezes eu chego na consultoria, o cara é amargurado, porque o funcionário saiu e tal, ele levou tudo, ou vai abrir uma concorrência, ele tem medo.
Cara, se você tem processo, você tem padrão, você tem qualidade, cara, tipo, não importa, assim, você vai colocar uma outra pessoa, você vai educar, você vai ter que reconhecer os valores da pessoa, você bate com a sua empresa, os princípios, né? Bateu, tem a pessoa, que nem você falou, a pessoa tá apta, tem a habilidade de aprender, puta, legal. Então agora tem os processos, cara, é ensinar os processos. Se desenvolver a pessoa. E aí você consegue em pouco tempo sair, óbvio, que não vai ser da noite pro dia, mas em muito menos tempo do que uma pessoa que vai embora e leva tudo, você não tem nada, você não ficou com nada. Daí construiu uma empresa grande uma vez, cara, grande, os caras já tinham mais de 20 unidades. Aí uma pessoa saiu que era tipo um departamento de marketing, aí todos os processos não tinha nada, nada. Aí eu falei assim, cara, tem 20 unidades agora sem nada. Nada, né? Foi um erro nosso, a gente já sabia e tal. Eu falei, cara, que gravidade. Você entender, né, a dor dos empresários, né? Empresa grande, empresa pequena, Tem que isso mostra o quê? Que é o processo. Exato, exato. O que você aí tem, cara, que você queria deixar de recado aí pro mundo, cara, pros empresários, quem tá aí querendo, seja networking ou não, mas o empresário aí que tá na correria, o cara tá ali... Ou quer pensar em abrir o seu negócio, quer abrir né? seu negócio, e o cara tá com um resultado que não tá legal, ele tá desanimado, o que você diz? Então, primeiro, assim, para o empresário ou para a pessoa que pensa em empreender, né? A pessoa tem que estudar sobre o mercado, ela entender, fazer um estudo ali de mercado, primeiro ela entender se realmente o que ela quer fazer, o que ela quer vender, ela tem amor por aquilo, se realmente ela vai prestar um serviço de qualidade, esse é o primeiro ponto, né? Agora, para o empresário, que agora ele está com alguma dificuldade na empresa, o meu feedback, a minha sugestão é o quê? Que ele busque grupos de network, pessoas, como eu acabei de falar, iguais ou melhor que ele, né? Que tenham a mesma visão que ele, e fazer esse estudo na empresa, para ele entender o que realmente está acontecendo. Será que falta processo? Será que eu estou indo para o network só para caçar? Será que eu estou contribuindo com outras pessoas? Será que eu conheço um monte de gente, mas eu tenho credibilidade? Não, legal, importante. Né? Isso, né, do networking, para finalizar, a gente falou uma questão, né, do networking que eu citei aqui, que é importante, às vezes, você desmistificar a importância aqui de conhecer muita gente, que não tem a ver com ter um bom networking, não é isso que se trata, e tem a questão também de quem você conhece, né, com essas pessoas, a gente até fala, né, que às vezes a gente ia conhecer alguém ali que é um game changer, tem pessoas que são game changers mesmo, tem pessoas que você conheceu, putz, o cara que você deu o exemplo do seu amigo, você conheceu às vezes uma pessoa, um contrato que mudou a história da sua empresa. Não, com certeza. Mudou a história da sua empresa. E aí, uma coisa que eu lembro, que eu não lembro, cara, qual é o autor, mas eu lembro que um autor brasileiro, no Elemento de Literatura, era um autor brasileiro que ele era um cara muito fechado, ele escrevia alguns poemas, assim, muito pessimistas e tal, mas era um cara de pouco network, pouco relacionamento, mas aí eu lembro do professor de literatura falando assim, né, era um cara muito fechado e tal, né, pela vida pessoal, porém, ele era um cara que conhecia poucas pessoas, mas ele era amigo do Dom Pedro II, ele é amigo do sei que, então às vezes... Totalmente influenciado. Então assim, às vezes, não é sobre o volume que você conhece, mas é quem a você qualidade, conhece, é a né? qualidade disso. E quando o empresário percebe isso, se ele pode fazer ali distribuindo um papel, como a gente falou, 300, 500 empresários, cara, talvez tenha 20% ali que de fato sejam, que conseguem te ajudar e você também consegue ajudar, ou se não consegue, buscar como ajudar, ser intencional na ajuda também. Eu também quero ajudar aquele cara ali. Quantas vezes a gente aciona o gatilho da reciprocidade, né? Quando você ajuda alguém, você recebe de volta aquilo ali, e às vezes, cara, você fez o que você falou, você ajudou para ajudar mesmo. Sim. Só que a pessoa fica num dever, cara, quantas vezes isso não aconteceu comigo? Gente que me ajuda, me apresenta e fala, cara, eu preciso dar um jeito, eu preciso fazer um negócio aqui que vai... E aí você quer ajudar, aí essa é uma esfera, um triângulo de energia muito bom, você quer ajudar, você tá ali, cara, você precisa conhecer fulano, você precisa... A pessoa, às vezes, fez só um favor que ela fez ali, que para ela é simples, mas que indiretamente ela tá te ajudando. Então quem são as pessoas? Qual é a qualidade desse tipo de relacionamento que você está criando, né? Não é se dedicar tempo em volume. Às vezes a gente fala assim, na minha cidade tem pouca gente. Ou tal. Cara, qual é a meia dúzia que você precisa que realmente ali para criar um relacionamento? Foi igual você falou, né? Eu sempre brinco, sempre falo isso, que o network é o quê? Às vezes você está perdendo de dar um boom na sua empresa por você não estar num network, tal pessoa que está naquele network pode ajudar a sua empresa, que seja um ramo de atividade, que complemente o seu. Não, total. E é nessa questão que eu sempre penso, que oportunidade não dá ré.
ela passa na sua frente, você não pegou, você tem que ter preparado. E outra coisa muito importante, se você vai para um grupo de network, você também tem que se preparar. Se você tiver esse sangue no olho, que eu falo do network, você tem que estar preparado, porque realmente, se você executar um bom trabalho, você ser uma pessoa amigável, as pessoas gostarem de você, você vai adquirir mais obras. E daí você tem que estar preparado para atender mais clientes. Exato, exatamente. Tá preparado. Porque senão também você se queima que o cara te você se queima, né? porque que nem eu falo, a partir do momento que a empresa é eu e mais 2, 3 pessoas, é uma coisa. A partir do momento que são várias pessoas, você acaba perdendo o pé se você não tem um controle e um processo da sua empresa. Network também não é você só ficar falando de negócio. Network é também você ter uma certa amizade com as pessoas, você falar sobre outras coisas da vida. Às vezes um jogo, vamos jogar uma bola, vamos sair para almoçar, vamos comer alguma coisa, vamos se unir, fazer, porque eu sou um cara muito assim, eu sou muito amigo, assim, dos empresários que tem o mesmo sentido que a minha empresa. E eu tenho total gratificação em poder ajudar, né? Legal. Isso é o mais importante. Legal. Braga, gratidão, meu parceiro. Irmão, gratidão pelo convite, foi top demais. Se alguém precisar, se precisar de alguma coisa, pode contar. Beleza, a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui também os contatos, mas se quiser pode falar o Instagram também aí, do seu Instagram, ou o site, né? Então, nosso Instagram é @braga.construções e reformas, né? E o nosso telefone hoje é o 12988628008, que é onde esse telefone ele chega no celular da empresa e ele vai direto para o link do departamento que você precisar. E o site? O site é www.bragaconstruçõesreformas.com.br. Top, irmão. Gratidão demais. Eu que agradeço. Espero ter ajudado você aí, ter compreensão maior sobre networking, desmistificar algumas coisas, começar a praticar outras, porque vai ser um divisor de águas quando você colocar o networking em prática aí da maneira adequada no seu negócio. Até mais. Gratidão.